Olá, meu nome é Anne Ruppel, eu sou sócia do Schneider Stark Ruppel Advogados e o tema hoje é regime tributário. Uma das decisões mais importantes que o gestor de uma empresa deve tomar é a escolha do regime tributário. Isso porque o regime tributário tem como objetivo definir o conceito de lucro dentro daquela empresa. E é sobre esse lucro que incidem o imposto de renda e a contribuição social. Ou seja, caso não haja uma escolha apropriada do regime de tributação, a empresa vai recolher mais impostos do que ela poderia. O primeiro regime tributário a ser abordado é o regime do lucro real. A partir desse regime, a empresa apura todas as receitas auferidas no exercício e todas as despesas despendidas por ela no mesmo exercício. A diferença dessas receitas com essas despesas é que vai definir o conceito de lucro para aquela empresa. Mas então é só listar todas as receitas menos todas as despesas e eu vou encontrar o meu conceito de lucro e aplicar aquilo para a tributação? Não é tão simples, porque nem todas as receitas podem ser tributadas e nem todas as despesas podem ser deduzidas. O que isso significa? Tem valores que entram naquela empresa que, muito embora elas registrem ali uma receita contábil, ela não deve compor a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, porque ela goza de alguma isenção, de alguma imunidade, enfim, por uma definição legal, ela não pode ser tributada. Um exemplo que eu posso dar é uma empresa que é sócia de outra empresa, né? Essa outra empresa gerou lucro e distribuiu lucros para a primeira empresa. No Brasil, a distribuição de lucros é isenta. Então, no momento que essa receita entra na pessoa jurídica, ela é registrada como um aumento de patrimônio ali, mas ela não pode ser tributada. Então, esse é um exemplo clássico de receita não tributável. Muito embora aumente a lucratividade da empresa, ela não vai poder ser oferecida a tributação. As despesas que podem ser deduzidas para fins de definição do lucro real são aquelas necessariamente vinculadas à atividade empresarial. Outras despesas que, muito embora tenham sido despendidas legalmente pela pessoa jurídica, mas que não interferiram na atividade empresarial, não podem ser deduzidas da base de cálculo. Um exemplo são as multas de trânsito, né? A empresa pode sim ter suportado uma penalidade de trânsito de algum veículo de sua propriedade, porém não é uma despesa que se justifique contabilmente como necessária para a atividade empresarial, portanto ela não pode ser deduzida. Bem, após esse cálculo de todas as receitas menos todas as despesas e os ajustes das receitas não tributáveis com as despesas dedutíveis, se encontra um valor chamado de lucro real. Sobre esse saldo, né, é que incide o imposto de renda e a contribuição social. O segundo regime tributário que eu gostaria de apresentar para vocês é o regime tributário do lucro presumido. O lucro presumido tem como objetivo definir o conceito de lucro a partir da atividade econômica desempenhada pelaquela empresa. Então, o que o gestor precisa pensar quando ele está na iminência de decidir se ele vai para o lucro real ou se ele vai ficar no lucro presumido? Qual é o percentual real de lucro que ele tem, né? de lucro efetivo que ele tem? No lucro presumido, ao contrário do lucro real, que são possibilitadas deduções, no lucro presumido não são possibilitadas nenhuma dedução. A definição do que é lucro dentro daquela empresa é realizada a partir da aplicação de um percentual de presunção para determinadas atividades. Ou seja, atividades que por sua natureza são menos onerosas, como por exemplo prestação de serviço, tem um percentual de presunção de lucro maior. Não é uma atividade muito custosa, não é uma atividade que despende
com aquisição de mercadoria, com processo industrial, é basicamente a hora do prestador. Então, por conta disso, é uma atividade que se justifica ter um percentual de presunção de lucro maior. Por outro lado, comerciantes e industriais que, pela própria natureza da atividade, são bem mais custosas, né? Dependendo da aquisição de insumo, dependendo da aquisição de mercadoria para revenda, o processo industrial por si só é bastante oneroso. Essas empresas têm um percentual de presunção, de lucratividade presumido menor. Nesse sentido, o gestor da empresa deve observar as suas despesas e as suas receitas para analisar qual vai ser o regime tributário mais econômico e, por consequência, mais eficiente para aquela empresa, né? Em geral, a gente pode falar que prestadores de serviço tendem a ser mais eficientes tributariamente, né, no lucro presumido. Por outro lado, industriais, em geral, têm mais eficiência tributária estando no lucro real. Apesar disso, cada empresa tem as suas particularidades, os seus objetivos e o momento da escolha do regime tributário não leva em consideração apenas o passado, mas também as intenções e as prospecções para o futuro. Então, é importantíssimo que seja realizada uma análise pontual de cada pessoa jurídica na definição do melhor regime tributário. Por fim, vamos falar sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional é o regime tributário que a maioria das empresas no Brasil adota hoje, né? Ele tem uma limitação hoje de R$ 4.800.000, ou seja, a rigor, empresas que oferem receita bruta anual até o limite de 4.800.000 podem optar pelo Simples Nacional. Qual que é a grande vantagem do Simples Nacional? O contribuinte paga apenas uma guia e o órgão do Simples Nacional é quem faz a distribuição dos tributos devidos para cada ente tributante, né? Lembra que a gente já conversou sobre os tipos de tributo, que tem tributos que são devidos ao município, tem tributos que são devidos ao Estado e outros tributos que são devidos à União. Então, no lucro real e no lucro presumido, o contribuinte recolhe uma guia específica para cada tipo de tributo. Aqui no Simples Nacional é uma guia única para todos os tributos. Então, o imposto de renda, a contribuição social, o PIS, a COFINS, o IPI, se for o caso, ISS, se for o caso, e ICMS, se for o caso, fazem parte compõem o valor total dessa guia. O contribuinte simplesmente paga e o órgão do Simples Nacional é que é responsável por fazer a distribuição de cada cota ali para cada ente tributante responsável. Em geral, as empresas que estão dentro desse limite de 4.800.000 têm uma carga tributária menor se elas optarem pelo regime do Simples Nacional do que se optarem pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Mas isso não significa necessariamente que essa é a opção mais conveniente, mais interessante para a empresa no ponto de vista estratégico. Por exemplo, um comerciante que está dentro do limite ali de 4.800.000, que tem interesse em explorar o comércio exterior, né? Então, hoje ele compra a sua mercadoria aqui no mercado interno, mas ele tem interesse de começar a importar o seu produto, possivelmente o Simples Nacional não vai mais ser a opção interessante para ele. Ele vai precisar fazer um estudo para mudar da viabilidade de mudar para o presumido ou para o real, pensando estrategicamente na evolução do negócio dele e não simplesmente na redução da carga tributária, né? A carga tributária é sim um critério muito importante na gestão da empresa, mas ele não pode ser analisado individualmente, porque muitas vezes a carga tributária vai ser mais alta
mas o valor de lucro a ser distribuído para os sócios vai ser mais alto também. Então, é muito importante que o gestor da empresa tenha em mente quais são as prospecções para aquela pessoa jurídica futuras e externe isso de uma forma bastante objetiva para o profissional habilitado, para que esse profissional tenha todas as informações relevantes para o auxílio dessa pessoa jurídica na definição do regime tributário. Lembrando que, optando pelo simples, pelo lucro presumido ou pelo lucro real, essa escolha é vigente para todo o ano calendário seguinte, ou seja, não é possível se arrepender da opção que foi adotada lá no começo do ano, né? Vai ter que esperar o fim do ano acabar para mudar de regime, caso não seja o mais conveniente. E também que o Simples Nacional tem o limite de 4.800.000, o lucro presumido tem o limite de 78 milhões ano e o lucro real não tem nenhuma limitação. Porém, existem algumas atividades econômicas que somente podem ser exploradas no lucro real, por exemplo, a atividade financeira, tá? Então, é muito importante que seja analisada a empresa no contexto bem amplo, bem geral e que o profissional tenha acesso a todas as informações, inclusive estratégicas da empresa, porque isso vai contribuir para a definição do melhor regime tributário e para tornar aquela empresa o mais eficiente possível. Se ficou com alguma dúvida, eu te convido a conhecer o nosso blog e o conteúdo que a gente vem publicando a respeito, que está bastante interessante e com certeza vai te ajudar a esclarecer essas questões. Um abraço!